Seja bem-vindo a mais essa aula do CorelDRAW Criativo. Nessa aula, a gente vai dar continuidade na série de aulas, né? São 5 aulas que a gente está utilizando as ferramentas dos recursos do CorelDRAW para transformar 5 personagens do anime Naruto em vetor. Então, sem mais delongas, vamos começar com essa aula. O personagem da vez é o Kakashi. Então, vamos começar com a configuração aqui para jogar para o lado, tá bom? É a forma que eu utilizo para jogar a arte para o lado. Preste bastante atenção para você aprender, tá? Vou dar um clique aqui fora, ó. Se a imagem está selecionada, vou selecionar a imagem, tá? A imagem é um quadrado branco aqui, um fundo, tem um fundo branco nela, tá? E ela é um quadrado perfeito. Eu vou copiar aqui, tá? Você pode clicar aqui dentro, dar um Ctrl A, tá? Um Ctrl C. Em sequência, você clica aqui fora, a gente vai colocar aqui a largura, tá? Ó, um Ctrl V e aperta Enter. E a gente já mudou a largura. Agora vamos mudar aqui a altura, né? Ó, para que fique com a mesma altura. Em sequência, a gente vai vir aqui, ó, e vai vir aqui, nós que tem aqui, ó, unidades, milímetros, né, do lado vai estar, né, aqui, né, o distância de deslocamento. A gente cola aqui dentro também, tá? Para a gente jogar para o lado. Isso daqui que é a configuração para jogar para o lado, tá? A medida que você dá ali, vai ser a distância toda vez que você apertar na seta para o lado, tá? Cliquei aqui na seta para o lado esquerdo, né, e veio aqui, né, a distância que eu coloquei. Em sequência, eu vou dar uma transparência aqui nessa imagem, tá? Vou clicar aqui, ó, cliquei em transparência e vou vir aqui em transparência uniforme. Por padrão, já deixa aqui a transparência, né, com 50%, né? Eu vou deixar com 50% mesmo para estar fazendo essa arte, tá? Vou clicar em OK, mas você pode estar controlando aqui, tá? Se tiver partes mais claras, né, você diminui ali a transparência, tá? Para não atrapalhar durante o seu processo de vetorização. Eu vou clicar em bloquear para mim não mover ela do lugar conforme eu estiver fazendo aqui, transformando em vetor, né? E a gente vai fazer aqui na raça, tá? Utilizando a ferramenta caneta, tá bom? Então vamos lá. E durante essa aula você vai aprender muitos recursos. Se você não assistiu a aula passada, tá? As aulas passadas, essa é a quarta aula, né? Não é a terceira, é a quarta aula. E a gente vai fazer aqui, né? Assista as aulas anteriores, tá bom? Ó, eu dei um clique ali, vou dar um clique mais ou menos aqui, ó. Aí você clica, segura pressionado, tá? O esquerdo do mouse. Letra C, eu vou trazer essa alça um pouquinho mais para cá, tá? Aqui, ó, eu vou dar um clique mais ou menos aqui. Ficou um pouquinho errado, dá um Ctrl Z, tá? Utiliza as teclas de atalho, ó. De um Ctrl Z 2 vezes, vou começar de novo, tá bom? Quando você estiver começando a utilizar a ferramenta caneta, você vai acontecer alguns erros, tá? Vá utilizando um Ctrl Z para você conseguir fazer certinho, tá bom? Ó. Aí é que chegando aqui para virar a alça, para virar para o lado de lá, eu aperto a letra C, apenas aperto, né, e solto, e não precisa segurar pressionado, e gira a alça para o lado de cá, tá? Eu pego o controle da alça, ó. Quando eu aperto a letra C, eu tenho um controle da alça, tá vendo? Ó? Bem bacana isso, né? Mais ou menos isso daí, ó. E a gente vem trabalhando aqui, ó. Aqui eu só vou dar um clique, tá? Nem vou criar a alcinha, nem vou puxar a alça. E aqui a gente vem fazendo, ó. Vou puxar aqui essa curva, letra C, vou trazer mais aqui pertinho. Um clique mais ou menos aqui, ó, e faz aquela curvinha, tá vendo? Ó? Bem prático isso daqui, bem fácil de estar fazendo, tá bom? Letra C, muda a alça pro lado de cá. E vem aqui com o screw do mouse pressionado, ó, tem essa mãozinha, eu venho arrastando a área de trabalho, tá? Para mim avançar para frente aqui, né? E beleza, ó, mais ou menos aquilo ali, mais ou menos aqui, ó. Já faço a curvinha, tá? Um clique só aqui que é reto, né? E só fazendo a curva, ó. É simples de fazer isso daqui, tá? A maioria das aulas você vai aprender isso daqui, utilizar a ferramenta caneta. Lembrando, pega as imagens, tá? Você pode tirar um print, tá? Recortar aqui dentro do CorelDRAW e tá fazendo aí na sua casa para você treinar, tá bom? Então a dica que eu te dou aí, treina, tá? Não adianta só você assistir os conteúdos e não praticar na sua casa, que você não vai aprender a fazer, tá? Tem que treinar bastante para você pegar a prática, tá bom? Utilizar as ferramentas, os recursos aqui do Corel, né? Ó, aqui, ó, eu soltei aqui, deixei a alça certinho. Vou vir aqui, menos um nó, tá? Quando você clica aqui em cima do nó, tira o nó. Quando não tem um nó, cria um nó, tá bom? Vou deixar aquele nozinho lá mesmo. E letra C, muda pro lado de cá e a gente vai fazendo com calma, tá bom? Ó? Com calma a gente vai fazendo. Letra C, eu trazer essa alça um pouquinho mais perto, ó. Acabei puxando aqui do lado, aqui, ó. Sem querer, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa... Fazer esse contorninho aqui.
É uma arte bem simples, mas traz bastante dicas para vocês durante a aula, tá bom? Assista sempre os conteúdos até o final, galera, porque senão vocês perdem dicas úteis, tá? Durante as aulas, né? Assista os conteúdos, compartilha, tá? Deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, comenta, tá? Comenta, me chama ali no direct, tá? Me chama ali nas mensagens ali que eu vou estar atendendo você com muito carinho, tá bom? Beleza, ó. Finalizei aqui. Aí eu vou apertar barra de espaço, seta para o lado de lá. Barra de espaço eu volto para a ferramenta anterior, tá? Se eu apertar barra de espaço de novo, voltei para a ferramenta caneta, tá bom? Então é bem intuitivo o CorelDRAW, né? Para estar se trabalhando, ó. Letra C, eu mudo a alça para o lado de cá e venho trabalhando, ó, com calma, tá? Ó. Bastante calma aqui. Sempre utilizando o screw do mouse, né? Segurando pressionado para aparecer a mãozinha para arrastar, ó. E o zoom, né? Rolando para frente, a gente aproxima aqui, dá zoom, né? Rodando para trás, a gente diminui o zoom. O screw do mouse, galera, é o botão de rolagem do mouse, tá? Esse botãozinho que tem no meio, tá bom? Mais ou menos aquilo ali, ó. E a gente vai fazendo. Tem gente que não sabe o nome desse botão, né? Então, o nome dele é screw ou botão de rolagem, né? A rodinha que tem aí, né? Mais simples ainda para pessoas que é meigo não saber, né? Ou que como que se chama, né? Então eu vou fazendo assim, bem simples, ó, que está se fazendo. Vamos lá. Letra C trago para cá, que eu vou entrar aqui dentro, eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Uma curvinha assim. A gente vem fazendo com calma, ó. Sempre com calma, galera. Trazer mais ou menos até aqui. Aqui eu vou deixar tipo uma quina assim, ó. Tipo assim, tá? Deixar dessa forma aí mesmo. A gente vem fazendo com calma, ó. E a gente chegou no final, né? Bem rapidinho, né? Vou tirar esse nó aqui. Só aquele nozinho ali. Barra de espaço. Aí eu já vou seta pro lado de lá. Aí fica certinho lá onde tem que ficar, ó. Barra de espaço, volta para a ferramenta caneta. E a gente pega a próxima parte para estar fazendo aqui, ó. Letra C eu vou trazer aqui pro lado de cá. Mais ou menos isso daí, ó. Assim. Ó, note que aqui, ó, tá com muita transparência, né, ó. Tá com bastante transparência, né? Você pode diminuir um pouquinho a transparência, tá? Ó, ficou um pouquinho torto, dá uns Ctrl Z, tá? Volta, acerta. Vou fazer mais esse ponto aqui. Eu vou voltar aqui atrás e vou tirar esse ponto aqui para ficar um pouquinho melhor, tá? Ponto não, né? Ali é o nó, tá? Chamado de nó esses... Aqui, ó, você pode ver que tá escrito nó, tá? Mais ou menos isso daí, ó. E a gente vem trabalhando aqui com calma. Vou segurar um Alt, tá? Para mover o nozinho mais para cá. A gente move o nó sem soltar o esquerdo, tá? Se você soltar o esquerdo, você já não consegue mais fazer isso, tá? E a gente vem trabalhando com calma. Mais ou menos isso daí, ó. É o que eu estou conseguindo enxergar. Aqui eu saí um pouquinho fora de um Ctrl Z. Venho mais ou menos assim. E assim, né? Lembrando, tá um pouquinho claro demais. Você pode vir aqui, ó. Desbloquear a imagem, tá? Tem que desbloquear ela. Vir aqui e mudar aqui a transparência, tá? Colocar uns 30% de transparência. Ela vai ficar um pouquinho mais forte a cor, né? Aí ela ficando um pouquinho mais forte a cor, você consegue visualizar melhor. Aqui ficou um pouquinho fora, ó, tá vendo? Ó? Não tá tão fora assim, né? Ó. Vou pegar aqui a ferramenta Forma, tá? Com a ferramenta Forma, né? Você pode utilizar a tecla de atalho para pegar ela também, que é o F10, né? Se você vir aqui nela, você vai ver que é o F10. Ó, aí ficou certinho, tá vendo? Certinho. Já pode pegar a seta pro lado de lá, ó. Já manda para lá. Vamos ver como que ficou. Ficou certinho. Pega aqui a ferramenta caneta novamente e vamos trabalhar agora, né? Lembrando, né? Eu desbloqueei ela. Vou clicar com a direita e vou bloquear para mim não mover ela do lugar, né? Senão eu vou acabar me atrapalhando aqui, movendo ela do lugar, pois sai tudo torto o vetor que a gente está fazendo aqui, né? Ó, a gente vem, contorna tudinho.
Mais ou menos isso daqui. Eu preciso mandar tudo para lá, todo o tempo, né? Ó, aqui eu vou dar um clique aqui, tá? Criar um novo nó e tirar esse nozinho aqui, ó. Ó, não consigo tirar esse nozinho. O último nozinho a gente não consegue tirar. Com a ferramenta forma que a gente vai conseguir tirar. Só com a ferramenta forma, tá? A gente vai conseguir tirar ele. Ó, lembrando, a gente não precisa estar mandando tudo para lá todo o tempo, tá? Vou segurar um Ctrl e um Shift aqui para criar uma elipse perfeita, tá? E o esquerdo do mouse eu arrasto, né? Aí eu venho aqui, aperto na tecla mais e arrasto aqui para baixo, tá? Como eu já disse, a gente não precisa estar mandando para lá todo o tempo, tá? Vamos fazer mais algumas partes para a gente estar mandando para o lado de lá, tá bom? Mais ou menos isso daí, ó. A gente vem curvando, ó. Aqui, galera, ficou um pouquinho estranho, né? Só clicar que já fica mais arredondado, ó. Aqui também, ó. Aí fica mais certinho, né, ó. Fica melhor ali de se visualizar, né? Mais ou menos isso daí. Vou apertar um C aqui, vou trazer mais ou menos aqui, ó. Letra C para mover a alça, né? Mais ou menos isso daqui. E a gente vem fazendo com calma, ó. Mais ou menos isso daí, com a ferramenta própria caneta, a gente tira alguns nozinhos, tá? Lembrando que o último a gente não consegue tirar, tá? Ó, o último aqui a gente não vai conseguir tirar. Beleza, eu acho que assim está ótimo. Vou vir aqui, vou clicar aqui e aqui. Vou fazer uma curvinha assim, letra C eu vou trazer para cá. E tá prontinha essa outra parte, tá? Do jeito que tá ali tá ótimo, a gente já finalizou essa parte aqui, tá? Seta pro lado de lá, prontinho. Vamos pegar a ferramenta caneta novamente, né? E vamos trabalhar aqui nessa outra parte, ó. Uma arte bem simples, né? Tá se fazendo, né? Aqui no CorelDRAW. Ó, trouxe até aqui, eu vou dar um Ctrl Z, eu já posso vir aqui, tá? Ó, na frente, letra C trago para cá. Posso vir direto aqui, ó. Letra C trago para cá. Aqui eu vou dar um clique mais ou menos aqui. E vou dar um clique mais ou menos aqui, fazer essa curvinha, ó. Bem pertinho, né? Eu posso aumentar, ó, um pouquinho maior, né? Diminuir um pouco o zoom para mim fazer um pouquinho maior. Dou um Ctrl Z, se não ficou legal. Faço novamente. Aí eu posso apertar a letra C, trazer a alça um pouquinho mais para cá. Dar um clique mais ou menos aqui, fazer a curva, ó, com calma. E aqui eu posso trazer aqui. E aqui eu finalizo aqui. Então essa parte está pronta, né? Mas não vamos mandar para lá por enquanto. Eu vou tirar esse nó aqui, que fica mais certinho, né? Esse nó aqui também. Vou pegar a ferramenta forma e a gente pode selecionar o nó e trabalhar nas alças, tá? Nas alças de controle, ó. Tem essas alças aí para a gente utilizar. Aqui, ó, galera, ó. Tá rotacionando para os dois lados. Eu vou ensinar vocês a travar isso daqui. Seleciona o nó, vem nessa opção aqui em cima, nó cúspide, tá? Clicou ali, traz para cá. Beleza, assim acho que tá ótimo. Aqui eu vou dar um clique aqui, outro aqui, arrastar dessa forma aqui, né? Poderia ser um pouquinho maior, vou dar um Ctrl Z, vou trazer mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos isso daí. Em sequência, você aperta um F12, tá? A gente traz isso daqui um pouquinho para cá e vamos ver mais ou menos o tamanho ali que a gente precisa pôr, né? Um 2 eu acho que ficou ótimo, né? E você pode digitar aqui também, tá? Se você quiser, você pode estar digitando aqui o valor, tá bom? Mas no caso aqui eu vou deixar o 2 que ficou ótimo, tá? Já tem aqui a predefinições, ó, de 2, né? E você vai vir nessa extremidade, ó, extremidade da linha. Aqui você vai vir nessa opção, tampa redonda, tá? Em sequência, você aperta em OK, tá? Para aplicar. Fez isso, isso daqui é um contorno. A gente só consegue preencher ele com o direito do mouse, né? Como você pode estar vendo. Estou clicando com o direito, tá preenchendo. O que você tem que fazer? Você tem que vir nessa opção, vir aqui, converter contorno em objeto. Ctrl Shift Q. Se a gente sabe que é Ctrl Shift Q, segura o Ctrl, o Shift e aperta na letra Q que a gente já transformou em um objeto. Agora eu preencho ele com o esquerdo do mouse, né? Eu vou dar um contorno onde que era um contorno, agora se tornou um objeto. Vou clicar com o direito e vou criar um contorno, né? Vou tirar a transparência, tá? E essa parte aqui a gente finalizou, tá? Ó, a parte que a gente finalizou, manda para lá com seta. Pega a ferramenta caneta. E agora vamos fazer esses restantes de partes aqui. Depois que a gente finalizar, a gente manda para lá, tá? Não, nem eu disse para vocês.
não precisa estar mandando para lá toda hora, tá? Legal de você estar mandando para lá é que fica separado, né? O seu vetor não fica por cima da arte, né? E não te atrapalha, né? E tem hora que atrapalha, né? Lá você vê o processo, né? Que você tem, sabe certinho, o tanto que você já fez a sua vetorização, né? Essa daqui é bem simples, essa daqui você poderia fazer com tudo por cima. Mas tem algumas vetorização que você acaba se confundindo, né? Ó, eu tô fazendo dessa forma aqui, tá ficando, parece que tá ficando errado, mas daqui a pouco você vai entender por quê, tá? Eu tô fazendo dessa forma. Quem assistiu às aulas anteriores já até sabe o que eu vou fazer ali, tá bom? Então assista às aulas anteriores, tá? E tem dicas diferentes, tá? Conteúdo diferente. Ó, mais ou menos isso daí. Beleza, fiz isso daqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte, vou apertar a seta, voltar ela para cá, tá? Voltando ela para cá, beleza. Aí eu posso pegar essa, mais essa, dar um Ctrl L, já vou combinar as duas, tá? Combinadas as duas ficam juntas. Aí eu seguro o Shift pressionado, dou um clique nessa outra aqui e venho aqui e dou uma interseção, tá? Dando uma interseção fica certinho aqui essas duas partes com a linha aqui de baixo. Se você não fizer dessa forma, talvez fique torta aqui, tá? Não bata uma com a outra. Aqui eu não estou visualizando muito bem, tá? Mas eu vou colocar mais ou menos assim, ó. Vou fazer mais ou menos assim. Isso daqui, né? Ó. Essa parte aqui. Ou eu posso também, né? Vou dar uns Ctrl Z aqui. Eu posso também já pegar aqui a minha imagem, né? Como eu não estou visualizando muito bem. Clicar com o direito, desbloquear ela. Vim aqui e tirar a transparência dela para me visualizar legalzinho, tá? Agora o contorno nem aparece para vocês, né? Ó. Vou clicar com o direito do mouse para bloquear, para mim não mover a imagem do lugar. O contorno nem está aparecendo para vocês. Vou selecionar tudo que eu fiz. Vou clicar com o direito do mouse na primeira caixinha, na primeira não, na cor branca aqui, né? Ó. Aí o contorno aparece para vocês. Agora sim eu consigo visualizar melhor, né? Mas é a mesma coisa que eu estava fazendo, né? Tipo um quadradinho aqui, né? Ó. Aqui eu vou pôr com um branco também para vocês visualizar. Que é um pouquinho torto, né? Assim. Um pouquinho mais para frente. É o que eu estou conseguindo visualizar aqui, né? Lembrando, galera, se vocês não sabem, né? Eu tô com uma tela aqui, ela tá manchada, tá? O monitor aqui tá manchado. Tô vendo para mim conseguir, né? Levantar uns recursos para mim conseguir adquirir um monitor, tá? Tem o meu notebook aqui, é um notebook que eu utilizo, né? E o notebook tá muito pequenininho, tá? Para mim ficar olhando para a tela, né? Força muitas vistas, né? A gente fica muito tempo na frente do computador, força muitas vistas. Vou preencher com um preto aqui, tá? E vou mandar pro lado de lá para vocês conseguirem visualizar. Volta essa outra parte aqui também, ó, pro lado de lá. Beleza, agora a gente pega o conta-gota de cor, que é essa ferramenta aqui. Vamos copiar as cores. Primeiro a gente vai preencher por dentro, tá? Depois a gente preenche aquele fundo. Ó, clicou, fui com o baldinho de tinta, preencher aquela cor. Pega aqui, né? Ó, barra de espaço, copio essa cor aqui. Vou preencher, ó, esse daqui, esse e esse com essa cor. Aí eu vou voltar lá, ó, utilizando aqui o screw do mouse, né, segurando ele pressionado, arrastando a área de trabalho. Preencho essa daqui, volta aqui, pega essa cor, vou preencher aqui a roupa dele e vou preencher aqui também. E aqui eu pego essa cor, preencho aqui. E essa cor aqui do olho eu vou preencher com essa mesma cor do fundo. Cadê o fundo? Vamos pegar a cor do fundo. O olhinho eu vou preencher com a mesma cor do fundo, tá? E agora eu preencho o fundo em si, né, ó. Essa cor aqui, galera, ó. Essa cor aqui é essa do fundo aqui também, né, ó. E vamos voltar aqui, né, ó. Pegar essa cor que a gente não preencheu e preencher ali. Aí fica certinho, né, ó. Vou tirar aqui o contorno de tudo, tá? Com o direito na primeira caixinha aqui da paleta de cores ou da paleta de documento aqui, né? Essas cores aqui, galera, é as cores que foram utilizadas durante a aula, tá? Vai adicionando aqui. Conforme você vai utilizando as cores, ela vai sendo adicionada aqui embaixo, tá bom? E bem dizer, a gente finalizou aqui essa vetorização, né? Lembrando, né? É uma série de videoaulas, né, que eu trouxe dos personagens aí do anime Naruto, né? A gente já fez alguns personagens. E o último que a gente vai estar fazendo na próxima aula vai ser o Naruto. Conta com a sua presença, tá? Para você estar assistindo, volte
para assistir a aventuralização do Naruto. E é isso, galera. Sempre curta o conteúdo, tá? Compartilha, segue o perfil, né? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou pode estar me chamando nas mensagens, tá? Nas mensagens, você pode estar mandando mensagens, eu te mando meu contato no WhatsApp e a gente conversa por lá, tá? Você vai ser bem-vindo, tá bom? E é isso, galera. Quem falou aqui com vocês foi o Ronaldo Souza. Um grande abraço, um beijão no coração. Fica com Deus e até o próximo conteúdo do CorelDRAW Criativo.